sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 15. Leremos o versículo 16 somente. Em o nome do Senhor Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, o Senhor se pronunciando sobre a ordem da escolha, quem é que escolhe, e que nós entendamos que a Tua graça faz com que o Senhor veja em nós pessoas com certa competência para determinadas funções. Olha para cada um dos que aqui se encontra, para aqueles que estão nesse instante cultuando virtualmente, que sejam poderosamente impactados pela Tua palavra nessa noite. Que todos tenham a certeza de que existe um lugar para eles, para todos, na família, no reino, nesse grande empreendimento que é a presença do bem, é o avanço da glória do Senhor cobrindo todo o planeta Terra. Que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, possamos dizer: eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Quem escolhe? Eu, quando era bem pequeno, no sítio, a gente olhava, tinha esse exercício de olhar para as formigas caminhando, as formigas carregadeiras, e o exercício era esse, né? Ela não sabe o que ela vai enfrentar na frente, mas eu, que estou bem acima dela, eu consigo ver que ela poderá enfrentar uma lagartixa ali na frente, ela poderá enfrentar um sapo ali na frente. Mas elas estão convictas de que tem que fazer a sua tarefa. Isso me levava a pensar assim: como é que Deus nos vê? Se nós olharmos para a própria palavra de Deus, dizendo que o Senhor nos fez pouco menor do que os anjos, imagine em relação a Deus. E existe um fato aqui que vai levar você a fazer esse exercício também, não mais utilizando formigas como eu fazia, mas você, sob o olhar de Deus, como é que você entende a verdade da nossa relação com Deus? Abra sua Bíblia, no João, capítulo 1, leremos do versículo 43 até o 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem falou Moisés, ou de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas,
Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É interessante, né, como as pessoas precisam receber alguma coisa além do normal, além do cotidiano, para crerem em Deus. E aqui está uma situação, eu falei da formiga, que eu olho nessa altura e vejo que ela está caminhando, eu posso ver que tem uma lagartixa esperando ela lá na frente, prontinha para devorá-la. Eu posso ver um sapo também aguardando a chegada dela para que possa engoli-la. E eu faço todo esse raciocínio, e aí eu fico imaginando como Deus nos vê. Mas, como nós estamos muito condicionados a termos iniciativas, nós aprendemos o Evangelho que ele tem uma certa razão, de que eu preciso procurar Deus. Só que essa procura por Deus, eu tenho, até baseado na própria palavra de Deus, quem tem sede, venha a mim e beba, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente imagina que isso é uma condição genérica, que sempre eu terei que procurar Deus. Mas, naquilo que pode ser entendido como o universo de Deus, que é muito mais abrangente. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O que Deus tem para mim? Eu olho para minha mão hoje, inclusive, tive uma certa dificuldade na biometria, que na realidade é uma biometria do dedo. Esse álcool, ele está deixando muitas pessoas com problemas. O álcool que foi utilizado aí, e tem muitas pessoas que foram declaradas. Se eu fui declarado, eu não preciso. Pelo DETRAN, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, disse que eu não preciso mais mostrar as minhas impressões digitais. Mas hoje, até que eu consegui, na segunda tentativa, apertei um pouquinho lá e foi feita a leitura no momento da votação. Mas a gente lembra de todas as questões que Deus coloca em nós. Impressão digital, biometria, íris, todo mundo tem uma íris diferente. Cada um caminha com um ritmo diferente. Isso é uma constatação científica. Cada um tem
um timbre, lógico que, a grosso modo, soprano, contralto, tenor e baixo, cada um tem a sua voz. Aí, quando você começa, como acontece na África, você começa a colocar intermediários, entre soprano e contralto, entre contralto e tenor, né? Aí você consegue primeiro soprano, segundo soprano, primeiro contralto, segundo contralto, primeiro tenor, segundo tenor. Aí você coloca mais barítono antes do baixo. Aí você começa a ver. Só que nisso tudo, cada um tem um timbre. Isso é uma constatação científica. Mesmo eu estando ao lado de alguém com meu timbre, que parece-me que o mais adequado é barítono, eu cantei no quarteto, eu era barítono. Aí eu começo a ver que existem tantas coisas distintas, nas quais, ou com as quais, eu sou único, eu sou ímpar, eu sou incomparável. Mas será que seria só para isso, para eu dizer assim, ninguém é igual a mim? Será que é só para isso? Não, lógico que não. Existe uma atividade certa para mim. Existe um para quê na minha existência. O genérico é para todos nós. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vejo lá que nós temos os dons espirituais, em 9 dons divididos em dons de inspiração, dons de revelação, dons de poder. Existem os dons ministeriais, existem o fruto do Espírito, os frutos, o fruto com diversos sabores, e tantas outras situações, mas Deus, Ele espera. E Ele mostra isso nessa experiência. Essa experiência ficou registrada. Por que Mateus não se interessou em registrar essa experiência? Por que Marcos, que é o primeiro o escritor, Marcos é o proto-evangelho, o primeiro evangelho, por que Marcos não se interessou? Lógico que Mateus ele defendeu a tese da messianidade de Cristo a partir da genealogia. Marcos defendeu a tese da messianidade de Jesus a partir do cumprimento das profecias de Isaías. E Lucas, como médico, defendeu a tese da messianidade do Senhor Jesus a partir do seu nascimento sobrenatural. Ele era médico. Mas João, ele não é considerado um evangelho sinótico, ele é um evangelho reflexivo. As questões que João coloca, ele elenca, ele coloca no seu evangelho, são para você parar e pensar, uma reflexão muito forte. Esse caso aqui. Talvez 90% dos que estão cultuando hoje conosco não tinham parado para ver essa questão de Natanael aqui. Olha só, Jesus chama Felipe. E Felipe chama Natanael. Mas esse Natanael, então Jesus nem conhecia, nem estava aí para Natanael. Você já parou para pensar nisso? Ele chama você, mas sabendo que você vai chamar alguém. Olha só, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe e disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí, esse
olha só, parece que é uma ofensa, né? Mas é uma constatação, era aquilo que se falava a respeito de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Vocês estão vendo quanto conteúdo tem aqui para mostrar que nós somos ímpares, que nós somos incomparáveis e que cada um de nós tem uma utilidade, tem uma função, tem um para quê. Cada um de nós tem um para quê. E Ele nos escolhe. Quando nós lemos lá inicialmente: não fostes vós quem me escolhesses, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Eu fico assim, abismado com essa insistência, essa forçação de barra, né? Que as pessoas têm. Eu vou ser um apóstolo, eu vou ser um bispo, eu vou ser um arcebispo, eu vou ser um arcanjo. Daqui a pouco está aí. Acho que vão chegar nesse ponto os homens. Mas alguém está perguntando para Jesus o que Jesus viu. Olha, Natanael, ele viu, olha quando chega na frente assim. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Como é que Jesus sabia que não havia má fé? Que Natanael era um homem puro, sem malícia, sem segundas intenções. Como é que Jesus sabia disso tudo? Aí Natanael responde-lhe, né? Boa pergunta, melhor dizendo. De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Isso é uma condição meramente física, né? Aí quando você vai ver Jeremias sendo trabalhado por Deus, ele ouve: antes que fosses concebido, antes de um encontro de uma espermatozoide com um óvulo, antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. A nossa história é muito antes. Quando que Deus nos escolheu? Quando? Aí você vai ver que é um detalhe, um mero detalhe. Aí você pega, vê o Nilton, vê a irmã Irene, vê o Danilo. Antes, a gente começa a entender que todas as coisas que foram promovidas para o nosso encontro com Deus já estão todas no programa de Deus. Eles são a primeira família aqui do Tatuapé. Então, você parou assim, olha o que Natanael diz: de onde me conheces? De onde me conheces? Antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci, e as nações te dei por profeta. Que lindo, que maravilhoso isso. É muito importante. Eu não sei se você consegue avaliar isso, se você consegue dar valor a isso. Quando você vê o Salmo 127, que existe um cuidado de Deus, que filho não é uma iniciativa, isso dentro do universo de Deus, não estou falando de meras conjunções carnais, de meras procriadoras que estão por aí afora, de meros fertilizadores que estão por aí afora, não estou falando disso, estou falando do universo de Deus, que está lá no Salmo 127.
os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Mostra que a mulher, por ser fiel, por disponibilizar o seu ventre para Deus, ela recebe um presente, ela recebe um prêmio. E que o homem recebe a grande responsabilidade de ter na sua aljava uma, duas, eu tive 2 flechas. Meu pai teve 12 flechas. Pegar essas flechas, colocar no arco e acertar o alvo. Aí você olha na Bíblia que o maior conceito, o conceito mais abrangente para pecado na Bíblia Sagrada é hamartia. Erro em relação a um determinado alvo. Como flecha que acerta o alvo. Então, está tudo no programa de Deus, querido. Está tudo no programa de Deus, não tem nada por um acaso. Lógico que você não precisa esquentar tanta cabeça para isso. Deixa que Ele cuida disso tudo. Deixa. Eu te sondo e te conheço. Eu conheço o teu deitar, o teu levantar. E de longe, gente, te estendo as minhas mãos. Eu te cerco por detrás e por diante, e sobre ti ponho a minha mão. Olha só, eu esquadrinho o teu andar, o teu deitar, e conheço todos os teus caminhos. Ainda a palavra não te chegou à língua, e eu, o Senhor, já a conheço toda. Eu te cerco por trás e por diante, e sobre ti ponho a minha mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para ti, é sobremodo elevado, não o podes atingir. Para onde te ausentarás do meu espírito? Para onde fugirás da minha face? Se subires aos céus, lá estarei. Se fizeres a tua cama no mais profundo abismo, lá estarei também. Se tomares as asas da alvorada, se te deteres nos confins dos mares, ainda lá me haverá de te guiar a minha mão, a minha destra te susterá. Se disseres, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de ti será como a noite, porque as próprias trevas, até as próprias trevas, não me são escuras. As trevas e a luz são para mim, o Senhor, a mesma coisa. Eu te formei, pois eu formei o teu interior. Eu te teci no seio da tua mãe, no ventre da tua mãe. Tu me dás graças, porque de modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso, eu te formei. As minhas obras são admiráveis e a tua alma o sabe muito bem. Os teus ossos não me foram encobertos quando no oculto tu fosse formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os meus olhos te viram a substância ainda informe, e no meu livro foram escritos todos os teus dias, quando cada um deles nem havia. Cada um deles foi escrito e determinado antes de tudo. Então, querido, é assim que Deus te vê. É assim que Deus te vê. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele vai achar, como é que pode? Eu estou com uma sombra em cima, eu estou debaixo da figueira. Ele me vê, ele me vê. Só que ele me vê e não me chama. Ele sabe que quem vai me chamar
vai ser quem Ele chamar. Porque o Senhor chama Felipe e Felipe chama Natanael. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu sei que cada um tem uma experiência, não só os que estão cultuando presencialmente nessa noite, mas aqueles que estão em suas casas têm uma experiência. Como é que foram achados? Aliás, não foram achados. Foram buscados, porque achado não existe para Deus. Deus me achou. Isso não existe, Deus me achou. Ele sabe onde eu estou, em todo lugar. Já pensou, para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Interessante é que Ele não desiste da gente. Ele me conhece há muito tempo, me escolheu há muito tempo, mas Ele faz com que eu me aproxime dEle, como se fosse eu o escolhendo, mas não é assim. Não foi eu que o escolhi, mas Ele me escolheu. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Do Senhor. O que Ele está esperando de você? Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? A palavra de Deus nos fala de pelo menos duas fórmulas para encontrarmos o centro da vontade de Deus. Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, essa primeira fórmula: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma desse mundo, não vos amoldeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o apóstolo São Paulo diz ainda: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, Ele me escolheu, mas o que entendemos pela palavra de Deus, que eu devo ter muito claro na minha mente, eu preciso descobrir, não por força, e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, qual é esse lugar, esse alvo, para a flecha acertar, como flecha que acerta o alvo. Nós vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para encontrarmos. O grande problema das pessoas, eu conheci muitas pessoas com muito pouco do ter e do estar, mas com muito do ser. Felizes porque se sentiam no centro da vontade de Deus. Algumas estão vivas ainda, se sentem no centro da vontade de Deus. Mas Ele nos escolheu, e o lugar dele, ou melhor, o lugar que Ele designou para estarmos no corpo de Cristo. Qual o nosso lugar dentro do corpo de Cristo? É um lugar bom. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Senhor, a Tua palavra foi exposta,
que nessa noite muitos se rendam. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que nessa noite, aquelas pessoas que insistem em se manter arredias ao teu propósito, ao teu para quê, que essas pessoas se rendam, que o maravilhoso Espírito Santo as convença de que é muito melhor estar no centro da vontade do Senhor do que as muitíssimas riquezas do presente século. Completa a tua obra na vida do teu filho, completa a obra na vida da tua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra correntes, grilhões, algemas nesta noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Se você sentiu muito de perto a obra de Deus na sua vida, então você pode fazer o seu pronunciamento aí. O seu pronunciamento, que você fortaleça a fé de muitas pessoas, dizendo que Deus falou com profundidade ao seu coração nesta noite. Amém? Nós vamos agora para o nosso momento de oração. Aqui estão os nossos livros, contendo o nome das pessoas que precisam da bênção de Deus. Nós temos o agradecimento a Jane